Viva, nos próximos minutos vamos estar à conversa com António Filipe, é candidato à presidência da República, com o apoio do Partido Comunista Português. Tem uma longa experiência parlamentar, chegou mesmo a ser vice-presidente da Assembleia da República. Dedicou-se no Parlamento, sobretudo, às questões constitucionais, de liberdades e garantias. Agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Bem-vindo. Muito obrigado. Defendeu numa recente entrevista à agência Lusa que o Presidente da República deve usar os poderes que tem, cumprir os seus poderes e não mais do que os seus poderes. Pode explicar quais dos poderes presidenciais que existem considera que estão a ser subutilizados ou, inversamente, utilizados de forma excessiva no atual modelo português, ou nada disto existe? Eu falei em tese, não é? Não me estava a reportar nenhuma situação atual. Eu creio que nós não estamos perante uma situação de abuso dos poderes presidenciais. Pode haver discordâncias relativamente à forma como um ou outro Presidente da República, ou atual ou anteriores, usaram os seus poderes, mas eu creio que nós nunca estivemos perante uma situação de abuso. Eu referia-me mais ao discurso pré-eleitoral, ou seja, de candidatos que se apresentam como se o Presidente da República tivesse poderes que não tem. Executivos, exato. Ou perante ideias que possam surgir de que nós podemos ter um Presidente da República que quer, pode e manda, que pode pôr isto tudo na ordem, que pode prender, enfim, que substitui ao Governo e, portanto, que preside ao Conselho de Ministros e, portanto, eu creio que... candidatos é que acha que têm feito isso? Eu creio que... Eu não me refiro nem propriamente a candidatos, mas a ideias que circulam, não é? A ideia de que o país precisava era de um presidente forte, quando se diz isso, ou seja, alguém que extravasa aquilo que a Constituição lhe permite fazer, ou quando ouvimos a conversa da parte de uma pessoa num debate que nem sequer é um candidato, mas alguém que dizia que o Presidente da República poderia governar o país presidindo ao Conselho de Ministros, o que é um rematado disparate, e, portanto, era isso que eu me referia, ou seja, há ideias de que fazer das eleições presidenciais que elas não são e constitucionalmente não podem ser. Quanto à questão por defeito, ou seja, do Presidente não exercer os seus poderes, eu tenho afirmado, ao longo desta campanha eleitoral, que o Presidente da República não se deve esconder em taticismos. Eu, pelo menos, não é isso que tenciono fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Sabemos que o Presidente da República, quando faz um veto político de um diploma, esse veto é ultrapassável pela Assembleia da República, ou por maioria absoluta, nos casos, ou por maioria 2/3, noutros casos. E o Presidente da República, sabendo que o seu veto político é ultrapassável, não o faz. Ou seja, não utiliza esse poder porque sabe que, no fim, pode não ser ele a prevalecer. E eu acho que não vem mal ao mundo, bem pelo contrário, se o Presidente da República exprimir o seu ponto de vista relativamente a um diploma que seja aprovado pelo Governo ou pela Assembleia da República, utilizando esse direito. O veto político... Em que casos é que acha... chamando a atenção da Assembleia da República para a necessidade, do seu ponto de vista, de rever alguns aspectos, de repensar a questão. E, portanto, eu creio que o Presidente da República pode, não só o pode fazer, porque a Constituição permite, como eu até acho que politicamente eu sentir-me no dever de o fazer. Em que casos é que, acha assim? Por exemplo, imagino que era aprovado uma alteração da legislação laboral, como aquela que neste momento está em discussão pública, e o Presidente da República é confrontado com o envio de um diploma dessa natureza para promulgação. Eu não deixaria de exercer um veto político explicando à Assembleia da República as razões da minha discordância e pedindo à Assembleia da República que repensasse a questão. Antes mesmo, por exemplo, de enviar esse diploma ao Tribunal Constitucional, tendo em conta que há dúvidas constitucionais sobre algumas das normas. A primeira questão era essa, ou seja, porque havendo questões de constitucionalidade, elas devem ser levantadas e isso desde logo, não é? Antes da promulgação e, portanto, havendo questões de constitucionalidade, o Presidente da República pode, e do meu ponto de vista, deve. Ou seja, se o Presidente da República tiver dúvidas ou certezas, não é, de que há normas inconstitucionais, eu acho que deve enviar ao Tribunal Constitucional. Para além dessas questões de constitucionalidade, não é,
outras questões que o Presidente da República não considera que são questões de constitucionalidade, mas que considera que ainda assim são lesivas dos trabalhadores, do interesse nacional, ou mesmo questões que imaginemos que o Tribunal Constitucional possa não dar razão às suas dúvidas, mas que o Presidente da República considere que são normas lesivas do seu ponto de vista. Eu não vejo mal que exerça o seu veto político, dando conta das suas razões para que o Parlamento as possa ponderar, ainda que o Parlamento possa prevalecer. Porque eu acho que o Presidente da República deve ser claro relativamente às suas posições políticas em questões fundamentais. Eu não defendo uma banalização do exercício do direito de veto por parte do Presidente da República. Não acho que não, porque acho que não é esse o papel do Presidente da República. E tem sido pouco usado, é o que acha? Agora, depende. Sim, eu acho que não tem sido muito usado. E não tem sido muito usado, sobretudo porque, ou porque o Presidente da República está de acordo com as políticas que têm sido postas em prática e, portanto, não sente necessidade de o usar, e eu admito que sim, que possa haver do Presidente da República alguma convergência com aquilo que são medidas postas em prática pelo Governo, mas, portanto, pode ser intencional ou pode ser até por questões táticas, de dizer, bom, eu não vou exercer este poder porque depois o Parlamento pode prevalecer sobre ele e, portanto, eu posso ficar mal. Mas eu acho que não fica mal. Eu acho que o Presidente da República fica mal perante questões de relevante interesse nacional e é isso que eu me refiro. Eu acho que não se deve banalizar o exercício dos poderes presidenciais, mas creio que eu, pela minha parte, onde considerasse que o deveria fazer, não teria hesitações. Senão aí é como se o Presidente da República fosse um pouco como a Rainha da Inglaterra, ou neste caso o Rei da Inglaterra. Sim, é evidente, e não é esse o nosso sistema político, portanto a Constituição não prevê isso, a Constituição atribui ao Presidente da República um papel relevante, na medida em que é uma consequência até do seu caráter eletivo, ou seja, é eleito sufrágio direto, a Rainha de Inglaterra não é, e portanto não tem legitimidade democrática, vamos dizer assim, tem uma legitimidade tradicional, discutível, obviamente, eu que sou republicano, mas o Presidente da República não é um mero corta-fitas, portanto o Presidente da República tem poderes reais, limitados é certo, mas relevantes, e nesse sentido eu acho que os deve exercer com transparência e, portanto, dando conta das suas razões. Já se referiu à eventualidade de o Chega vir liderado ou participar num governo, dizendo que é indesejável, mas que se não houvesse alternativa ficaria vigilante para garantir que não viola a Constituição. Pode esclarecer sob que condições concretas aceitaria dar posse a um governo deste género? Eu não preferiria não individualizar partidos, porque eu acho que em Portugal há vários partidos que concorrem para levar por diante políticas de direita. Há partidos com representação parlamentar, o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal. São 4 partidos que eu considero que são até, de certa forma, sucedâneos uns dos outros e, portanto, são os partidos que são aqueles que põem em prática fundamentalmente as políticas de direita e que assumem, aliás, como tal. São assumidamente partidos de direita. É discutível se não houve já, enfim, se o Partido Socialista não levou por diante já políticas de direita. Mas isso podemos discutir noutro momento. Eu creio que lamentavelmente sim. Mas falemos dos partidos da direita, porque eu acho que não devemos olhar só para um, apesar de ter uma retórica provocatória, de cariz, eu diria mesmo execrável, de cariz racista, xenófobo, não é? Mas reparemos que o atual governo tem em cima da mesa uma proposta de revisão da legislação laboral que o Chega não enjeita, pelo contrário, até tem havido manifestações públicas de apoio a essas medidas legislativas, parte de dirigentes do Chega. Nós vimos, relativamente às leis de imigração, que no fundo, o atual governo PSD-CDS fez com que as políticas defendidas pelo Chega em matéria de imigração não entrassem pela porta, mas entraram pela janela, por via do PSD e do CDS. E, portanto, eu creio que o Presidente da República deve estar vigilante relativamente ao cumprimento da Constituição, independentemente de quem seja o partido A, B ou C ou D. E foi isso que eu disse. E considera que o partido Chega deve ser ou não ilegalizado? Pergunto-lhe isto porque é algo que vem sendo defendido. O Presidente da República não ilegaliza partidos, não é? Não tem essa competência.
essa competência é uma competência Mas exclusiva. há pedidos ao Ministério Sim, Público, Ministério ao Tribunal Público, Constitucional. O Ministério Público pronunciar-se-á, exercerá as competências como entender. Nós temos um quadro de autonomia do Ministério Público. Os juízes, quando a questão chegar ao Tribunal Constitucional, decidirão, porque a competência é deles. Eu combato politicamente a extrema-direita e o meu combate é político. E acha que houve aqui um pecado original por parte do Tribunal Constitucional na decisão que tomou? Eu não me envolvo em questões de natureza de aplicação da lei pelas entidades judiciais competentes. Acho que o princípio da separação de poderes, acho que não deva ser o Presidente da República a ditar sentenças que compete aos tribunais ditar. E, portanto, deixo isso aos tribunais. O meu combate relativamente à extrema-direita é um combate político e isso aí sem qualquer tipo de hesitação. Gostava de ouvi-lo comentar algo que o Presidente da Assembleia da República disse à Renascença, numa entrevista à Renascença recente, de que sobre as presidenciais há candidatos a mais. Como é que comenta? Há candidatos a mais? Aos que houver, nós não sabemos ainda, não é? Não sabemos ainda. Até agora o Tribunal Constitucional ainda não admitiu nenhuma, não é? Ou seja, cada um cidadão que tenha mais de 35 anos e reúna 7.500 assinaturas tem legitimidade para ser candidato à presidência da República. E, portanto, vamos aguardar. E, portanto, eu anunciei a minha candidatura, vou apresentá-la, independentemente de quaisquer outras, das que existiam, que já estavam anunciadas na altura, no início de julho, as que viessem a ocorrer, a ser apresentadas, e, portanto, eu acho que são as que forem. Os cidadãos decidirão. Portanto, os cidadãos no dia 18 de janeiro, em função dos candidatos que se apresentarem, muitos ou poucos, cada cidadão é dono do seu voto e decidirá, e os dois mais votados vão à segunda volta, se nenhum ganhar a primeira, coisa que, aliás, não é previsível, não é? E, portanto, os cidadãos é que têm que saber cada cidadão só vota num. E, portanto, independentemente do número de candidatos que se apresentem. A sua candidatura é apoiada pelo Partido Comunista Português. Como é que pretende atrair eleitores que não se identificam exatamente com a tradição comunista? Eu dirigi-me a todos os cidadãos, ou seja, sou apoiado pelo PCP, partido a que sempre pertenci, e que longe de mim renegar a pertença a essa família política. Tenho apoio, enfim, que já foi tornado público por parte do Partido Ecologista aos Verdes, mas sempre disse não só que não me dirigia a outros partidos, apelando a que me apoiassem, porque cada partido decidirá como muito bem entender, com toda a legitimidade, e porque a minha candidatura não procura o apoio de partidos, mas de cidadãos. E, portanto, eu disse que a candidatura extravasa fronteiras partidárias, porque o Presidente da República não tem que ter um programa partidário, porque o Presidente da República não vai pôr em prática na Presidência da República um programa de um partido. Isso é nas eleições legislativas. Eu candidatei-me a eleições legislativas várias vezes com um programa de governo, não é? Que era o programa do meu partido, que se propunha defender na Assembleia da República e levar à prática se fosse para o governo. Ora, o que o Presidente da República se deve propor é cumprir e fazer cumprir a Constituição no quadro dos poderes que a Constituição lhe dá e não outros. E, nesse sentido, o meu propósito é pugnar pelo cumprimento da Constituição na sua plenitude. Ou seja, não apenas no que se refere à separação de poderes, que obviamente é de grande importância, mas mais do que isso. A Constituição contém um programa de natureza não apenas política, mas também económica, social, cultural, que deve ser posto em prática. E eu acho que é isso que eu acho que é importante. Eu acho que nestas eleições o fundamental do debate devia ser o que é que cada presidente defende relativamente ao cumprimento da Constituição na parte económica e social, relativamente às políticas salariais, aos direitos dos trabalhadores, à efetivação do direito à saúde, do direito à habitação, do direito dos jovens a não ter que emigrar. Tudo isso ficaria em causa com uma eventual revisão constitucional com a atual maioria parlamentar? Podia ficar. Aliás, eu creio que a Constituição não precisa de ser revista, ela precisa de ser cumprida. Há um déficit de cumprimento, sobretudo naquilo que é na componente económica e social da Constituição, não tanto na parte da democracia política.
E, portanto, ficámos muito aquém. Eu diria que os 3 Ds do programa do Movimento das Forças Armadas, aquilo para que se fez o 25 de Abril, não é? Que era descolonizar, democratizar e desenvolver. A democratização sim, a descolonização também, mas o desenvolvimento, houve passos gigantescos, não é? O país não é o que era há 50 anos, mas ficou muito aquém. E isso é a razão de insatisfação. Há muita insatisfação pelo grau de efetivação de direitos económicos, sociais e culturais das pessoas. Quando uma pessoa, a Constituição consagra o direito a um salário justo e a pessoa, e 2,5 milhões de portugueses recebem menos de mil euros por mês, ou as pessoas que sentem que obviamente têm uma reforma muito baixa depois de ter trabalhado a vida inteira e compreendem que há um grau de incumprimento muito grande da Constituição. E eu acho que o Presidente da República também tem que estar atento a isso. As pessoas devem ter a noção de que ao eleger um Presidente da República querem alguém que esteja do seu lado e não ninguém que esteja prisioneiro de táticas políticas e que não esteja atento e solidário com aqueles que são os reais problemas sentidos pelas pessoas. Disse há dias que António José Seguro não é de esquerda. Pergunto-lhe porquê e se o atual Partido Socialista é de esquerda. Já aflorou um pouco isso há pouco. Sim. Que dúvidas é que tem? Olha, ele tem. Se ele tem, porque é que eu não hei de ter, não é? Já vimos que ao perguntado, não é, sobre se era de esquerda, primeiro disse que não queria ser metido em gavetas, e depois, passado uns dias, veio dizer que afinal isso não tinha sido muito feliz, e depois lá com algum custo teve de reconhecer que sou de esquerda, mas a esquerda assim, mas a esquerda assado, mas a esquerda moderada e moderna. Vários qualificativos. Ora bem, eu sou de esquerda sem mas, nem meio mas, não é? E isso já faz muita diferença. Não poderá dizer que é de uma esquerda moderada ou moderna? Não, eu acho que a diferença entre a esquerda e a direita ainda faz sentido. Agora, aquilo que é muito mau é alguém afirmar de esquerda e depois pôr em prática políticas de direita. E eu, de facto, vemos no Partido Socialista que fizeram isso. E isso deixa mal a esquerda, porque enfim, as pessoas atribuem à esquerda coisas que de esquerda nada têm. E, portanto, eu acho que deve haver clareza e eu estou claramente entre os trabalhadores e os interesses dos grandes grupos económicos, eu estou do lado dos trabalhadores, sem qualquer dúvida, não é? Entre os direitos dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde e o privilégio do negócio privado da saúde, eu estou do lado dos utentes. Entre os direitos dos fundos imobiliários e direito dos cidadãos a ter acesso à habitação, eu estou do lado dos cidadãos. E, portanto, eu acho que isto faz sentido e esta diferença entre a esquerda e a direita existe. Ora bem, uma coisa é eu dirigir-me a todos os cidadãos. Ou seja, uma coisa é isso. O José Seguro dizia, eu não disse que era... Disse que não se queria meter em gaveta, disse que dirigia a todos os cidadãos. Eu também me dirijo a todos os cidadãos. Aos cidadãos que se identificam com a Constituição, com os valores de Abril. Muito bem. Agora, eu sou de esquerda, isso não tenho qualquer dúvida. Houve não tenho ali uma nenhuma hesitação em dizê-lo. para o eleitorado dito do centro, que é onde normalmente se ganham votos. Pois, está bem. Cada candidato dirige-se-á aos eleitores que entender. Eu dirijo-me aos eleitores que se identificam com valores progressistas, com valores da democracia, aqueles que estão consagrados na Constituição. Não faço apelos a que partido A, B ou C me apoie, porque eu acho que as eleições presidenciais não são eleições para a eleição de um órgão de natureza partidária. E os cidadãos devem olhar para os vários candidatos e dizer com quem é que se identificam, quem é que acham qual é o candidato que tem o perfil que consideram mais adequado para o exercício desta função em concreto e não outra, não a de chefe de governo, mas a função presidencial. E daí que, enfim, acho que por aquilo que defendo e pelo que tenho feito politicamente ao longo da vida, que estarei em condições, e por isso é que me apresento com muita convicção, de poder ter o apoio de um conjunto muito alargado de cidadãos, independentemente das opções de voto que tiveram em eleições anteriores. Se nenhum dos candidatos de esquerda, incluindo António José Seguro, chegar à segunda volta, será difícil para si, para o seu partido, que o apoia, indicar um sentido de voto ou nunca o deixará de o fazer? Neste momento, para mim, a segunda volta neste momento não existe sem mim. Portanto, o meu objetivo, claro, é lutar por um resultado que me leva à segunda volta
E é esse o cenário. É esse o cenário. E, isso nunca aconteceu. Depois disso, eu também nunca me candidatei. É a primeira vez que me candidato e, portanto, tenho essa legítima aspiração. É para isso que me apresento como candidato, com o propósito de poder congregar um conjunto muito significativo de cidadãos para lutar por um resultado que me leva à segunda volta. E não vou fazer vaticínios, não vou fazer assim uma espécie de boletim do Totobola, não é? Para dois candidatos, alinhando os candidatos 2-2 para depois pôr uma cruzinha à frente. Não, isso, antes da segunda volta há uma primeira. E, portanto, sem disputar a primeira não haverá a segunda. E depois o cenário político que existe agora é este. O cenário político que existe para a segunda volta não sabemos qual é. Eu espero que seja comigo na segunda volta. Se não for, decidir-se-á na altura. Tomarei uma posição na altura, mas não agora. Mas, tendo em conta os resultados eleitorais recentes do Partido Comunista Português, esse objetivo torna-se mais difícil. Mas é o que eu lhe digo. Sabe que não há uma transposição nestas eleições. Não há uma transposição de quem votou no partido A nas legislativas, agora vota no candidato A, B ou C nas presidenciais. Nunca foi assim e agora muito menos, não é? Na medida em que nem todos os candidatos têm apoios claros dos partidos. E, portanto, se quiser falar em cenários, o cenário é outro. E, portanto, eu tenho a expectativa de ter uma votação que transcenda as fronteiras partidárias das eleições legislativas. Tenho essa ambição e acho que os cidadãos pronunciar-se-ão. Cada cidadão é dono do seu voto, independentemente de como votou em eleições anteriores. E, portanto, é para isso que cá estamos. Por isso é que estas eleições são diferentes das outras. Por isso é que o Presidente da República é eleito numa eleição unipessoal e não são os partidos a escolher. Enfim, há países onde é o Parlamento que elege o Presidente da República e os partidos indicam o seu candidato no quadro parlamentar. Ora, a nossa Constituição não é para isso que aponta. Aponta para uma legitimidade própria do Presidente da República que decorre de uma eleição unipessoal e direta e, portanto, as eleições são outras. E, portanto, creio que não adianta muito ficarmos presos a resultados de eleições legislativas anteriores. Ao longo do tempo, o Partido Comunista Português, até com a sua assinatura, tem apresentado propostas de referendo para a regionalização. O atual Presidente da República tem sido contra essa opção. O atual Governo também tem sido contra essa opção. Tem ainda esperança que exista uma proposta de referendo e como é que António Filipe, se fosse eleito, agiria? Ora bem, vamos ver. Há um problema que é, não pode, nos termos constitucionais, não há regionalização sem referendo. Porque discordei disso, era deputado na altura e votei contra isso na revisão constitucional de 1997, quando o PS e o PSD acordaram que o capítulo da Constituição na parte relativa à regionalização só seria aplicado após haver um referendo. E o referendo, aliás, muito armadilhado. Não vale a pena agora estarmos a detalhar, mas um referendo muito armadilhado, um referendo feito para perder e portanto, e o que é facto é que nós estamos reféns dessa disposição constitucional. Portanto, o referendo é obrigatório. Portanto, não vale a pena eu dizer assim, se eu for Presidente da República, a regionalização avança, porque isso não depende do Presidente da República. Aliás, o Presidente da República nem pode ser ele a ter iniciativa de referendo. A iniciativa de referendo tem que ser tomada na Assembleia da República, aprovada no Parlamento, submetida ao Presidente da República. Pela minha parte, promulgaria, isto é, convocaria, com todo o gosto, porque é esse o termo, se a Assembleia da República me propusesse realizar um referendo para avançar com a regionalização administrativa do continente, eu promulgaria com todo o gosto, eu convocaria com todo o gosto esse referendo. Tinha que levar ao Tribunal Constitucional, também é obrigatório, mas teria todo o gosto em convocar esse referendo. Porque eu acho que o país precisava da regionalização. Se um dia houver uma revisão constitucional, que eu não defendo, revisões constitucionais, porque eu sei que as revisões constitucionais, sabe-se como começa, nunca se sabe como acabam, eu acho que a Constituição deve ser defendida, mas essa norma que obriga a realização de um referendo para cumprir um capítulo da Constituição, eu acho que é um absurdo, e portanto eu acho que esse referendo não faz falta nenhuma, sobretudo sendo obrigatório, como é,
na Constituição. Portanto, sintetizando, eu sou favorável à regionalização administrativa do continente, à criação das regiões administrativas, cumprindo, aliás, o capítulo da Constituição que se lhes refere. Agora, estamos, de facto, prisioneiros de uma decisão que foi tomada na revisão constitucional de 1997 e, portanto, para haver, no quadro atual, para haver regiões, teria que haver um referendo que ganhasse as duas perguntas, etc, etc. E, portanto, isso implicaria uma consensualização muito grande entre a sociedade portuguesa. Que neste momento não se... É um referendo muito difícil, porque ele está, de facto, muito armadilhado, mas eu acho que era desejável que o país pudesse ter regiões administrativas. Como é que tem visto a tensão entre o Governo e os juízes do Tribunal Constitucional e de que maneira é que isto pode ou não, enfim, quebrar um pouco a normalidade e funcionamento das instituições? Nós temos um problema, que é, eu diria, podemos ter mais de um com o Tribunal Constitucional. Temos um problema que é, neste momento, os juízes que já terminaram os seus mandatos. E, portanto, a Assembleia da República é que tem o dever de proceder à eleição da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional. Há vários juízes que já deveriam ter sido eleitos, novos juízes para substituir os juízes que já terminaram o mandato. E era desejável que isso acontecesse, independentemente do juízo que eu faça sobre quem são, sobre quem deveriam ser, não é? Sabemos que, enfim, a Constituição determina que é a maioria qualificada 2/3 que cada juiz é eleito, o que significa que são os maiores partidos que vão decidir quem são os juízes, mas acho que é mau que os juízes terminem o mandato e não sejam substituídos por outros, porque o mandato é de 9 anos, único. E, portanto, passados os 9 anos, a ordem natural das coisas é que eles sejam substituídos. Depois, eu acho que aquilo que pude acompanhar agora recentemente é que o Tribunal Constitucional está com muitos problemas de financiamento para poder funcionar. Isto também porque houve uma certa tendência para encarregar o Tribunal Constitucional de muitas coisas, para além daquilo que são a sua natureza. O Tribunal Constitucional foi criado como um Tribunal Supremo para a resolução de questões relacionadas com a constitucionalidade das leis, não é? Para aplicar a justiça em matéria constitucional. Só que depois, para além disso, o que é que se fez? O Tribunal Constitucional tem competências, e bem, em matéria eleitoral, em que funciona como tribunal em matéria eleitoral, todos os recursos, todas as pendências relativamente a assuntos de contencioso eleitoral vão diretamente ao Tribunal Constitucional, como vimos agora, recentemente nas eleições autárquicas. Mas depois criou-se uma entidade das contas e financiamentos dos partidos e meteu-se no Tribunal Constitucional, com os encargos que isso tem, de ter que arranjar instalações, ter que pagar a funcionários, enfim. E mais recentemente, então, criou-se mais uma entidade, a entidade da transparência, e vai para o Tribunal Constitucional. Mais encargos para o Tribunal Constitucional, ainda por cima com a decisão de que as instalações tinham que ser em Coimbra. Isto demorou anos, não é? Para que esta entidade pudesse ser posta em prática. O Tribunal Constitucional alertou muito, não façam isso. Apelou à Assembleia da República, não façam isso, porque depois vamos ter muita dificuldade em dar resposta. Eu, na altura, enfim, era deputado e até disse que se estava a querer transformar o Tribunal Constitucional numa espécie de bengaleiro da República, quando não sabemos onde é que devemos pendurar uma instituição pendurando no Tribunal Constitucional, e, pelos vistos, agora o Estado não está a corresponder, ou seja, o Estado, isto é, as finanças, quem decide em matéria de finanças públicas não está a corresponder às necessidades de funcionamento do Tribunal Constitucional. E isso é mau. Isso é mau, ou seja, se a lei atribui atribuições e competências ao Tribunal Constitucional, tem que se lhes dar os recursos financeiros para poder exercer essas competências, porque senão criamos uma situação que paralisamos o Tribunal Constitucional, ou o Tribunal Constitucional diretamente, ou as entidades que dele dependem. E isso é mau. É mau, obviamente, para o funcionamento da democracia. Uma última questão. Está para breve a comemoração dos 50 anos do 25 de novembro. É sempre uma data desconfortável para o Partido Comunista Português. A comissão que foi criada pelo Governo é um ajuste de contas com a história? O que é desconfortável é isso. Quer dizer, o que é desconfortável não é que se fale do 25 de novembro. O que é desconfortável é querer reescrever a história a propósito do 25 de novembro. Não é? E, aliás, fazendo até contra muitos dos seus protagonistas. Não é? E eu registrei aquilo que foi a posição da Associação 25 de Abril,
relativamente a Vasco isso. Lourenço, sim. E, portanto, o mal aqui não é discutir o 25 de novembro, não é falar dele, procurar explicar às gerações atuais e futuras o que é que se passou no país entre o 25 de abril e o 25 de novembro, e depois disso é, de facto, usar o 25 de novembro para procurar desvalorizar o 25 de abril. E é isso é que eu acho que é o sentido dessa comissão, e por isso eu não me identifico nada com ela. Agradeço a António Filipe que estivemos aqui à conversa, é candidato à presidência da República, tem o apoio do Partido Comunista Português, as eleições estão marcadas para 18 de janeiro. Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Voltaremos com mais entrevistas aos candidatos nas próximas semanas. Eu sou a Susana Madureira Martins e esta entrevista teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Ricardo Fortunato.